Você já passou pela experiência de ver sua família inteira, em bloco, se voltar contra você no dia do seu próprio aniversário? Meu nome é Helena Vargas e no meu 32º aniversário, meu pai, dono de uma fortuna multimilionária, levantou-se diante de 50 convidados em um restaurante 2 estrelas Michelin e declarou publicamente que eu era um fardo, um fracasso e uma vergonha para o sobrenome Vargas. Minha irmã empurrou uma camiseta pela mesa na minha direção, onde estava estampado mais um ano de decepção. Minha mãe apenas riu, mas nenhum deles sabia que eu estava esperando exatamente por esse momento há 5 anos. Se você está vendo isso, por favor, inscreva-se no canal e me escreva nos comentários de onde você está assistindo. Eu sou Helena Vargas e esta é a história de como transformei o pior aniversário da minha vida em uma vingança servida fria. O Le Jardin não era simplesmente um restaurante, era um templo da riqueza, um lugar onde o sommelier usava luvas brancas e um amuse-bouche custava mais do que minha feira do mês inteiro. Lustres de cristal banhavam as mesas, cobertas com linho importado em uma luz dourada, e o cheiro de trufas e privilégio pairava no ar. Eu estava sentada na mesa central, que meu pai havia reservado com 6 meses de antecedência. Ao meu redor, membros da elite paulistana bebericavam Chateau Petrus, safra de 1982, a R$ 30.000 a garrafa, obviamente anunciado em voz alta pelo meu pai. Banqueiros de investimento, gestores de fundos, CEOs da Faria Lima. Contei exatamente 50 convidados, cada um deles com um patrimônio de pelo menos 8 dígitos. Meu vestido preto simples, o único que eu tinha que era adequado para tal ocasião, parecia um pardal no meio de pavões. As outras mulheres usavam Versace e Valentino. Seus diamantes cintilavam a cada movimento. Eu escolhi esse vestido de propósito, mesmo que ninguém soubesse o motivo. O menu de 12 pratos foi servido na mais fina porcelana. Cada prato, uma pequena obra de arte. Talheres de prata pesados e trabalhados ladeavam cada lugar. O garçom descrevia com reverência cada detalhe. Caviar ou zetra com ovo de codorna e espuma de champanhe. Wagyu com redução de trufas negras. Eu apenas empurrava a comida de um lado para o outro no prato. Meu estômago estava com um nó tão apertado que eu não conseguia engolir nada. Aquilo não era uma festa, era um palco. E eu estava prestes a me tornar a atração principal do escárnio deles. Meu pai olhou para seu Patek Philippe, mais caro que meu salário anual de professora. Logo, o discurso dele começaria. Ele estava bebendo desde o meio-dia. Seu rosto estava vermelho pelo vinho e pela antecipação de sua crueldade. O cinismo daquele momento não me escapou. Todo aquele luxo, todo aquele brilho, construído sobre a fundação que meu avô criou com suas próprias mãos. E agora eles queriam humilhar justamente a única pessoa que realmente entendia o que o trabalho da vida dele significava. Tomás Vargas atraía todos os olhares mesmo sentado. Aos 58 anos, ele vestia o poder tão naturalmente quanto seu terno Tom Ford feito sob medida. Naturalmente. Caro, opressor. Há 15 anos ele comandava a Vargas Holdings e transformou a construtora do vovô em um império imobiliário. Ele não perdia uma oportunidade de me lembrar que Vitória ganhava em um mês mais do que eu ganhava no ano inteiro. À sua direita estava minha madrasta, Eleonora. Seu terceiro copo de champanhe fez seu rosto cheio de botox esboçar algo parecido com diversão. Ela se casou com o papai 2 anos após a morte da minha mãe, quando eu tinha apenas 12 anos e ainda estava de luto. Eleonora vinha de dinheiro velho, aquele dinheiro que sussurra em vez de gritar, e ela nunca parou de me lembrar que eu era apenas a filha da primeira esposa. Vitória, minha meia-irmã, irradiava aquela autoconfiança que só o favoritismo eterno cria. Com 28 anos, ela já era vice-presidente de operações, um cargo criado especialmente para ela. Seu terninho Hermès combinava com a bolsa Hermès, ambos presentes do papai pelo seu mais recente sucesso em uma aquisição. Ela digitava constantemente no celular, provavelmente para monitorar seu projeto de 50 milhões, sobre o qual ela se gabou a semana inteira. E então havia eu. Helena Vargas, hoje com 32 anos, professora em uma escola pública estadual. A decepção da família, aquela que desperdiçou suas vantagens para trabalhar com os filhos dos outros. Eles me achavam fraca porque eu era quieta, burra,
Porque decidi não seguir a carreira jurídica, derrotada porque nunca revidava. No jantar de Natal do ano passado, papai realmente disse: Ainda bem que temos a Vitória para continuar nosso legado. Graças a Deus, o pai não está mais vivo para ver o que Helena se tornou. Se ele soubesse o que o vovô realmente pensava. Se ele apenas suspeitasse quais documentos estavam na minha bolsa Hermès Birkin. O último presente dele para mim. Haroldo Vargas construiu sua fortuna com calos nas mãos e a fome de um imigrante. Ele veio de baixo, trabalhou 10 anos em canteiros de obras e fundou sua própria empresa em 1970. Quando nasci, a construtora Vargas valia 50 milhões. Quando ele morreu, a Vargas Holdings tinha atingido 10 vezes esse valor. Mas para mim, ele era simplesmente o vovô, o homem que me ensinou xadrez e me ensinou que a educação é a única riqueza que ninguém pode roubar. Enquanto papai preparava Vitória para seu papel na empresa, vovô e eu falávamos sobre livros, justiça e sobre por que ele chamou a empresa de Vargas Holdings, porque um nome deve ter peso. Ele morreu no meu 27º aniversário. A última vez que o vi, ele estava no hospital. As máquinas apitavam, mas seus olhos estavam afiados como sempre. Papai estava em Nova York a negócios. Vitória estava em uma festa em um iate em Angra dos Reis. Eleonora em um spa na Suíça. Apenas vovô e eu, como sempre. Helena, ele disse, sua voz fraca, mas firme. Há algo que você precisa saber. Marcus Chen tem documentos para você, mas você só pode abri-los quando fizer 32 anos. Por que 32, vovô? Ele sorriu. Aquele sorriso torto que significava que ele sabia de algo que os outros não viam. Porque aos 32 anos, você saberá exatamente quem você é. E eles já terão mostrado a você quem eles são. Uma semana após o funeral, Marcus Chen me entregou pessoalmente a bolsa Hermès Birkin. Dentro, um envelope lacrado com a instrução de abri-lo apenas no meu 32º aniversário. Mas Marcos piscou para mim ao entregar. Seu avô era um homem inteligente, Helena. Ele viu tudo. Por 5 anos, a bolsa ficou intocada no meu guarda-roupa. Paciente como eu, observando minha família se desmascarar sozinha. Ofensa por ofensa, humilhação por humilhação. 5 anos de jantares em família, onde meu salário de professora era a piada recorrente. 5 anos em que as promoções da Vitória eram celebradas, enquanto meu prêmio de professora do ano era ridicularizado como prêmio de consolação. 5 anos em que Eleonora insinuava que eu ainda era solteira porque homens de sucesso só queriam mulheres de sucesso. Cada comentário ácido, cada humilhação, eu arquivava mentalmente como prova. Teve aquele dia de ação de graças em que papai me fez sentar na mesa das crianças. Você gosta tanto de crianças, não é? Aquele Natal em que Vitória me deu um livro de autoajuda de presente? Nunca é tarde para mudar de carreira. O encontro de família, em que Eleonora me apresentou como a filha do Tomás do primeiro casamento. Ela dá aulas, Deus a abençoe. A cada 6 meses, Marcus Chen entrava em contato. Sempre a mesma mensagem. Apenas uma verificação rápida. Helena, lembre-se, paciência é uma virtude. Ele não podia me dizer o que estava no envelope, mas deixava cair dicas. Seu avô passou 2 anos preparando tudo. Ele queria garantir que tudo fosse inatacável. Comecei a reconhecer padrões, como a assinatura do papai aparecia em todas as grandes decisões, mas o fundo fiduciário do meu avô controlava as ações, como o nome de Vitória aparecia na diretoria, mas não nos documentos de propriedade. Como Eleonora gastava dinheiro que, estritamente falando, nem pertencia a ela. O mais difícil era o silêncio quando papai me dava palestras sobre contribuições reais para a sociedade, enquanto cobrava milhões por prédios que depois ficavam vazios. Ou quando Vitória zombava dos meus gastos com material escolar, enquanto ela descontava jantares de 5.000 reais como entretenimento de clientes. Eu riscava cada dia no calendário, escondido no armário. 1825 dias. 15 de outubro. Hoje, meu 32º aniversário. O dia em que a paciência do vovô se tornaria meu poder. O dia em que 5 anos de silêncio estratégico desembocariam em palavras que mudariam tudo. O champanhe na minha taça de repente parecia mais pesado que chumbo. Estava quase na hora. O 6º prato chegou. Lagosta termidor com microverdes que eu nem sabia nomear. Ao meu redor, a conversa fluía sobre aquisições e APOs,
A linguagem casual da riqueza que me excluía tão efetivamente quanto uma gramática estrangeira. Nenhuma única pessoa tinha me parabenizado pelo aniversário. A aquisição de Waterford está indo melhor do que o esperado, anunciou Vitória. Sua voz claramente mais alta para que papai ouvisse. 50 milhões de faturamento só neste trimestre. Essa é a minha garota, radiou papai, levantando a taça na direção dela. Uma verdadeira Vargas, ela cria algo significativo. Eleonora colocou a mão no braço dele. Querido, você não ia dizer algumas palavras? Afinal, é a ocasião da Helena. Ela pronunciou a palavra ocasião, como se fosse um procedimento médico. Já, murmurou ele, olhando novamente para o relógio. Vamos deixar todos terminarem o prato primeiro. O banqueiro de investimentos à minha esquerda explicava criptomoedas para sua amante, não para sua esposa. O executivo da farmacêutica à minha frente contava pela terceira vez sobre seu filho na faculdade de Direito de Harvard. Ninguém falava comigo diretamente, mas de vez em quando eu notava olhares de pena. Eu enxergava através do cenário agora. Papai tinha convidado seus parceiros de negócios mais importantes, pessoas cuja opinião ele valorizava, cujo respeito ele precisava. Ele queria plateia para o que planejava. Vitória continuava digitando no celular, um sorriso presunçoso nos lábios. Ela tinha feito insinuações a semana toda sobre uma surpresa especial para o meu aniversário. A sacola da Hermès ao lado da cadeira dela parecia uma ameaça. Antes de continuarmos, disse papai de repente, levantando-se com o movimento fluido de um homem que bebeu álcool o suficiente para se sentir invencível. Gostaria de dizer algumas palavras sobre esta ocasião. As conversas cessaram. 50 rostos se voltaram para nós. O champanhe na mão do papai brilhava como ouro líquido. Meu coração batia calmo. Eu tinha me preparado para este momento por 5 anos. Senhoras e senhores, começou ele com a falsa cordialidade de um orador treinado. Hoje é um dia especial. Minha filha mais velha, Helena, alcançou mais um ano de... Ele fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Conexistência. Risos esparsos e constrangidos. Como vocês sabem, eu valorizo o sucesso, a conquista, o legado. Ele apontou para a Vitória. Minha filha Vitória acabou de fechar um negócio de milhões. Com 28 anos, ela já é vice-presidente das nossas operações. Vitória sorriu. Eleonora assentiu orgulhosa. E então, continuou ele, temos a Helena. Seu tom de voz escureceu. Hoje, 32 anos. 32 anos cheios de potencial, cheios de vantagens, cheios de oportunidades. E o que ela fez com isso? O salão ficou completamente silencioso. Até os garçons pararam. Um certificado de professora e uma sala de aula cheia de crianças estranhas. Ele ergueu o copo mais alto. Eu gostaria de brindar a minha filha Helena, a prova viva de que nem todo investimento se paga. Um fardo para o nosso nome, um fracasso na vida e uma decepção para tudo o que a Vargas Holdings representa. Alguns convidados se remexeram desconfortáveis em suas cadeiras. A amante do executivo farmacêutico engasgou audivelmente, mas ninguém interveio. Ninguém se colocou na minha frente. 32 anos, continuou ele. E a única coisa que ela conseguiu foi fazer nós outros parecermos melhores em comparação. Então, um brinde a você, Helena. A mais um ano de decepção. Ele bebeu profundamente. Eleonora levantou sua taça com entusiasmo. Vitória já estava pegando a sacola laranja. Eu não me movi. Nenhuma reação, nenhuma lágrima, não o que eles esperavam. Porque em exatamente 3 minutos, Tomás Vargas entenderia o que acontece quando se confunde silêncio com rendição. Espere, espere! Gritou Vitória de repente, pulando e sorrindo artificialmente como um embrulho de presente. Antes de continuarmos, eu tenho o presente de aniversário da Helena, disse Vitória, enfiando a mão na sacola da Hermès. Ela tirou uma camiseta branca e a segurou no alto para que todos pudessem ver. Em letras pretas grossas estava escrito, mais um ano de decepção. Embaixo, em letras menores, ganhadora de troféu de participação desde 1992. Mandei fazer especialmente, anunciou ela, orgulhosa. Perfeito para ela usar na escola. Propaganda verdadeira, por assim dizer. A risada de Eleonora soou como moedas caindo em um cofrinho. Estridente, fria, sem alma.
Vitória empurrou a camiseta pela mesa na minha direção. O tecido roçou nas taças de cristal bacará. Vamos lá, Helena, levante, deixe todos verem. O CFO de uma startup de tecnologia balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Uma juíza que eu conhecia apertou os lábios, mas ela também ficou em silêncio. Esta era a mesa de Tomás Vargas, o palco dele, as regras dele. Peguei a camiseta devagar, observando-a como se fosse um objeto interessante. O tecido era de alta qualidade. Claro que era. Vitória nunca fazia nada pela metade, nem mesmo suas crueldades. Obrigada, Vitória, disse eu com voz calma. Com certeza não vou esquecer isso. Minha mão deslizou para a bolsa Hermès Birkin ao lado da minha cadeira. O presente do vovô sobre o qual eles nunca fizeram perguntas. Meus dedos sentiram o envelope de couro dentro. Aquele que eu levei para todos os lugares na última semana, sabendo que esse momento chegaria. Sabe, disse eu enquanto me levantava lentamente. Acho que eu também deveria dizer algo, afinal é meu aniversário. Papai sorriu presunçoso. Vai nos agradecer por 32 anos de paciência? Algo do tipo, respondi, tirando o envelope. Eu gostaria de compartilhar algo que o vovô deixou para mim. O sorriso dele vacilou, quase invisível, mas eu notei. Se você já foi subestimado pela sua própria família, digite respeito nos comentários e inscreva-se no canal, porque o que vem agora vai redefinir sua compreensão de vingança doce. Antes que você se ridicularize ainda mais, interrompeu papai, sua voz agora mais dura. Deveríamos falar sobre o que é realmente necessário. Ele mesmo tirou um envelope. Reconheci imediatamente o papel timbrado do escritório de advocacia. Isso é uma transferência de direitos sucessórios. Assine. Passe o patrimônio para alguém que merece. Vitória tem visão, formação, competência. Professoras não dirigem empresas milionárias. Helena, acrescentou Eleonora com voz doce. Isso é apenas sensatez. Você não ganha nem 4.000 por mês. Vitória faturou isso só na semana passada. Como você quer gerir uma empresa? O documento deslizou pela mesa e parou ao lado da camiseta da humilhação. Uma caneta tinteiro, Montblanc, claro, veio em seguida. Assine, ordenou papai. Mostre pelo menos uma vez senso de responsabilidade ou eu corto seu plano de saúde, a conta do celular e a pequena mesada que te mando todo mês. Você acha que a vida aí é difícil agora? Tente viver totalmente sem ajuda. Alguns convidados olhavam envergonhados para seus pratos. A maioria, no entanto, nos observava com a curiosidade sensacionalista de romanos no Coliseu. Você tem razão, disse eu calmamente, sem tocar nos papéis. Uma professora que ganha pouco, naturalmente, não entende nada de negócios. Finalmente sensatez, murmurou papai. Mas aqui está o ponto, continuei, e coloquei minha mão firmemente sobre o envelope do vovô. O vovô não deixou a empresa para uma professora. Levantei a cabeça. Ele a deixou para sua neta, aquela que sentava com ele todo domingo e falava sobre valores, enquanto você estava ocupado com clientes. Aquela que estava no leito de morte dele, enquanto você estava em Nova York. Agora não seja melodramática, rosnou papai. Aquela, disse eu abrindo o envelope, a quem ele confiou tudo. A juíza se inclinou levemente para a frente. O banqueiro de investimentos parou no meio da frase para sua amante. Até os garçons ficaram parados por perto, sentindo a mudança no ambiente. Isso é assunto de família. Murmurou alguém, mas ninguém desviou o olhar. Ela vai fazer isso aqui mesmo. Sussurrou outra voz. O chefe da farmacêutica pigarreou. Tomás, talvez este não seja o lugar... Fique fora disso, Ricardo, retrucou papai. Sua máscara polida estava rachando. Minha filha precisa aprender qual é o lugar dela. O lugar dela? A juíza ergueu a voz e todos se viraram surpresos para ela. No próprio jantar de aniversário dela, diga-se de passagem. Juíza Martinez, gaguejou papai, de repente politicamente amigável. A senhora não sabe dos antecedentes? Helena tem limitações, queremos protegê-la de constrangimentos. O senhor é quem está criando constrangimentos aqui, respondeu ela friamente. O rosto de Vitória ficou vermelho. Ela é uma professora, ela desperdiçou a vida dela. Por que ela deveria receber alguma coisa? Porque não era seu para ser herdado, disse eu baixo e tirei os documentos. Nunca foi sob controle e nunca pertenceu a você, Vitória. Os papéis traziam o selo oficial do estado de São Paulo.
Os carimbos dourados do cartório cintilavam à luz do lustre. 50 pares de olhos me encaravam enquanto eu me levantava. A maioria esperava que eu me encolhesse como antigamente. Alguns com pena, alguns com curiosidade, alguns até com uma espécie de esperança silenciosa. Mas eu não era mais a mesma mulher que entrou nesta sala, nem mesmo a mesma de 5 minutos atrás. Eu era a neta de Haroldo Vargas e eu tinha cansado de ser a decepção de alguém. Meus dedos tatearam o celular no bolso. O número de Marcos Chen já estava discado, só ainda não estava no Viva Voz. Olhei para os documentos de transferência que papai tinha empurrado pela mesa, depois para o rosto dele. Autoconfiante, convencido da minha fraqueza. Você tem toda a razão, disse eu baixo. Uma inspiração coletiva percorreu a sala. Os ombros do papai relaxaram, Vitória torceu a boca presunçosa. Eu sou apenas uma professora, continuei, calma, quase pedindo desculpas. Eu escolhi uma sala de aula, não uma sala de reuniões. Crianças em vez de contratos. Finalmente um pouco de discernimento, murmurou Eleonora. Eu ganho pouco. Compro minhas roupas na Renner e dirijo um Honda de 10 anos atrás. Peguei a Montblanc, pesei-a na mão. Eu sou tudo o que vocês dizem. Uma decepção, um fracasso, uma vergonha para o nome Vargas. Papai já estava se inclinando, pronto para receber minha assinatura. Vitória tinha sacado o celular, provavelmente para contar aos seguidores sobre sua nova posição. Mas vocês esqueceram de uma coisa, disse eu e pousei a caneta sem usar. Eu também sou a neta de Haroldo Vargas, e mesmo que eu não seja uma executiva, tirei o primeiro documento do envelope do vovô. O selo jurídico refletia a luz. O cabeçalho revelava tudo. Última vontade e testamento de Haroldo Jesus Vargas. O rosto do papai perdeu toda a cor. Isso é impossível. Eu vi o testamento. Eu estava lá quando você viu o testamento de fachada. Interrompi calmamente. Aquele que o vovô registrou publicamente para que você não interferisse. Ou você se refere ao testamento real, que estava sob sigilo no cartório com a instrução de ser aberto apenas no meu 32º aniversário. Meu celular vibrou. Marcos Chen, pontual no segundo exato. Devo colocá-lo no Viva Voz? Perguntei para a roda. Ou prefere ouvir isso em particular, papai? Pela primeira vez na vida, Tomás Vargas não sabia o que dizer. O silêncio se esticou como uma respiração presa. Vitória deixou o celular cair. Ele bateu contra o prato com um estalo. A taça de champanhe de Eleonora tremia na mão dela. Isso é ridículo, conseguiu dizer papai, mas sua voz tinha perdido toda a autoridade. A vontade do meu pai era clara. A empresa vai primeiro para o filho, depois para os netos. Isso estava no testamento público, disse eu e desdobrei os papéis lentamente. Mas o vovô fez 2 testamentos, totalmente legais, desde que o segundo seja corretamente testemunhado e revogue expressamente o primeiro. Isso não pode. Você não pode. Apertei o botão do Viva Voz. A voz calma de Marcos Chen preencheu a sala. Boa noite, Helena. Feliz aniversário. Está pronta para prosseguir? Sim, Marcos. O momento chegou. Para constar, disse ele, sua voz cheia de peso jurídico. Eu sou Marcos Chen, sócio sênior da Chen Associados. Fui advogado pessoal de Haroldo Vargas por 15 anos. Confirmo que o documento que Helena possui é autêntico, devidamente lavrado e legalmente vinculante. A juíza federal endireitou-se, claramente interessada. Dr. Chen, o senhor está falando de um testamento cerrado? Correto, excelentíssima juíza Martinez. Registrado há 5 anos no cartório com instrução específica de liberação para Helena Vargas no seu 32º aniversário. Todos os documentos encontram-se no meu escritório, devidamente autenticados e testemunhados. Mas por quê? Gaguejou Vitória. Quer que eu leia a seção relevante? Perguntei e olhei direto para papai. O rosto dele tinha mudado de branco calcário para um vermelho alarmante. Não se atreva. Mas eu já estava lendo, minha voz clara e firme. A minha neta, Helena Maria Vargas. Deixo 51% de todas as ações da Vargas Holdings a serem transferidas em seu 32º aniversário. O som que Vitória emitiu foi quase desumano, algo entre um suspiro e um grito. Essa participação majoritária, continuei, vem com direitos totais de voto e efeito imediato na data mencionada, substituindo todas as disposições anteriores. Isso é impossível. Papai bateu com a mão na mesa. As taças de cristal vibraram. Eu possuo 40%.
Vitória 10%, Eleonora nada. Eleonora Vargas não possui nenhuma participação legal na Vargas Holdings. Corrigiu a voz fria de Marcos. Tomás, você possui de fato 20%. Vitória detém 5%. Os 44% restantes estavam no fundo fiduciário de Haroldo Vargas. Mas as reuniões do conselho, as votações, você usou votos por procuração, explicou Marcos. Haroldo permitiu, desde que certas condições fossem cumpridas. Essas condições foram violadas esta noite. Tirei o segundo documento, os certificados de ações com selos dourados. 51%, disse eu. Maioria controladora desde... Olhei no meu celular. Há exatos 10 minutos, quando fiz 32 anos oficialmente. O diretor financeiro da empresa de tecnologia assobiou baixo. Isso é uma aquisição hostil completa. Isso é fraude, gritou Vitória. Você manipulou um velho moribundo. Dr. Chen, disse eu calmamente, poderia explicar quando esse testamento foi realmente assinado? Há 5 anos e 6 meses, respondeu Marcos. No momento em que Haroldo Vargas estava plenamente saudável e tinha acabado de passar em seu exame cognitivo anual com nota máxima. Os laudos médicos estão comigo. As mãos do papai tremiam visivelmente agora. Por quê? Por que ele faria isso? Eu o olhei diretamente. Quer que eu conte a eles ou prefere continuar adivinhando? Perguntei e virei a página. O vovô foi muito minucioso. Helena, por favor, disse papai de repente. Sua voz quebrada, não mais raiva, mais medo. Podemos resolver isso em particular. Assim como resolvemos meu aniversário em particular? Perguntei calmamente. Não, acho que o vovô queria expressamente testemunhas. Por isso ele inseriu a cláusula 7.3. A voz de Marcos Chen preencheu o breve silêncio. A cláusula de conduta. Haroldo foi muito preciso neste ponto. Eu li em voz alta. Qualquer membro da família que humilhar publicamente, rebaixar ou tentar coagir o futuro herdeiro perde com efeito imediato todos os cargos de liderança e conselho dentro da Vargas Holdings, assim que tal comportamento for testemunhado e documentado. A juíza federal riu brevemente, um som agudo e conhecedor. Ele sabia. Seu avô sabia exatamente o que aconteceria. A festa de aniversário? Sussurrou o banqueiro de investimentos. Esse jantar de aniversário específico? Ele sabia que vocês me chamariam de fardo, disse eu baixo, olhando para papai. De fracassada, de vergonha. Sim, continuei. Ele sabia, porque vocês fazem isso há anos. Mas hoje vocês fizeram diante de testemunhas. Você armou para nós? Arfou Eleonora. Não, corrigi. O vovô armou, há 5 anos. Ele sabia que até o meu 32º aniversário vocês teriam me mostrado quem realmente são. E foi exatamente o que vocês fizeram. A camiseta, sussurrou alguém. Sim, confirmei e a levantei. A filha deu à irmã uma camiseta com a frase: mais um ano de decepção. Obrigada por isso, Vitória. Provas físicas são sempre úteis. Marcos, disse papai desesperado. Deve haver margem para interpretação. Nenhuma, respondeu Marcos imediatamente. Estou gravando esta conversa conforme o testamento de Haroldo. A cláusula de conduta é incontestável. Com efeito imediato, Tomás, Eleonora e Vitória Vargas estão demitidos de todas as posições na Vargas Holdings. Você sabia, disse Vitória sem tom. Há 5 anos. Eu suspeitava, respondi. Marcos só podia me dar os detalhes hoje, mas sim, eu sabia que o vovô tinha tomado providências. Cada jantar de família, murmurou papai lentamente, como se a verdade finalmente estivesse penetrando. Cada insulto, cada vez que você documentou. Abri a pasta no meu celular. Provas, capturas de tela, e-mails, mensagens de voz. 5 anos de humilhações cuidadosamente arquivadas. 15 de dezembro de 2020. Li a mensagem do papai. Não venha ao baile de gala. Ninguém quer explicar o que você faz da vida. 3 de março. Vitória. As joias de família ficam para mim. Você não saberia apreciá-las de qualquer maneira. 18 de julho de 2022. Correio de voz da Eleonora. Talvez você tivesse um marido se tivesse feito algo de si mesma. A amante do executivo farmacêutico já estava filmando. Outros convidados também. Até amanhã de manhã, São Paulo inteira saberia disso.
Mas o melhor ainda está por vir, disse eu com voz calma. Marcos não foi minha única testemunha. Margarida Rocha gostaria de se levantar? A CFO da Vargas Holdings levantou-se de uma mesa no canto. Eu documento tudo há 3 anos, disse ela, a pedido de Haroldo, antes de ele morrer. Ele queria que Helena estivesse protegida quando o momento chegasse. Quem mais? Rosnou papai. Quem mais estava envolvido? Toda essa contabilidade, respondeu Margarida. O departamento jurídico, grande parte da alta gerência. Todos nós estávamos esperando o 32º aniversário da Helena. Vocês conspiraram. Nós seguimos as instruções de Haroldo Vargas. Corrigiu Marcos. Tudo é juridicamente impecável. 3 escritórios de advocacia revisaram os documentos. São inatacáveis. Conseguem adivinhar o que a Helena diz a seguir? Escrevam seu palpite nos comentários e, se essa história tocar vocês, compartilhem com alguém que precisa saber que paciência e preparação são mais fortes que pura vingança. Bem, disse eu, vamos ver como essa festa de aniversário Endireitei-me completamente. Minha voz carregava a autoridade de 5 anos de silêncio. Com efeito, a partir da meia-noite, ou seja, em minutos, Tomás Vargas está destituído do cargo de CEO da Vargas Holdings. A sala explodiu em choque. Convidados ofegaram, celulares foram erguidos. Papai pulou furioso. Você não pode fazer isso. Eleonora Vargas, continuei. Você será removida do conselho e está proibida de entrar em qualquer unidade da empresa. Virei-me para minha irmã. Vitória Vargas, você está demitida do cargo de vice-presidente de operações. Seus cartões de acesso já foram desativados. Você receberá a carta de demissão na segunda-feira. Isso é loucura! Gritou Vitória. Eu construí o projeto Waterford. Eu trouxe 50 milhões. Você trabalhou aqui 5 anos, disse eu calmamente. O vovô fundou esta empresa com as próprias mãos. Você herdou uma posição. Eu herdei a empresa. Segurança! Berrou papai. Onde estão os seguranças? Meus seguranças? Perguntei educadamente. Margarida levantou a mão. 3 seguranças uniformizados entraram na sala. Eu os contratei hoje de manhã, disse ela. Senhores, por favor, preparem-se. A família Vargas vai deixar o recinto em breve. A juíza sorriu abertamente. Vários convidados aplaudiram discretamente. O clima tinha virado completamente. Dr. Chen, disse eu ao telefone, por favor, confirme a reunião do conselho na segunda-feira às 9 da manhã. Confirmado, respondeu Marcos. Item 1 da pauta. Nomeação de Helena Vargas como CEO e reestruturação de toda a equipe de liderança. Temos o quórum necessário mesmo sem os membros demitidos. Você planejou isso, disse papai, a voz quebrada. Minha própria filha. Não, disse eu suavemente. O vovô planejou. Ele sabia exatamente quem você era, Tomás. Um tirano que confunde crueldade com força. Ele sabia que você me destruiria publicamente se tivesse a chance. Então, ele te deu a chance e as consequências junto. Você não pode fazer isso. Vitória se jogou sobre a mesa tentando arrancar os documentos de mim. Os seguranças se moveram, mas levantei a mão. Deixem todos verem quem é a Vitória. 5 anos, disse eu calmamente enquanto ela arranhava os papéis. Você trabalhou aqui 5 anos. Eu sou uma Vargas há 32 anos. Eu fechei o acordo de Waterford. Eu trouxe os investidores de Singapura. Você mentiu no projeto Waterford, interrompeu Margarida. Nós temos os números reais. O projeto está perdendo dinheiro massivamente. Você escondeu os prejuízos por 2 anos. Vitória congelou. Seu rosto ficou branco como giz. O quê? Sussurrou ela. Papai se virou para ela. Vitória, do que ela está falando? Não é nada, papai. Apenas problemas temporários de liquidez. Fraude? Esclareceu Margarida sobriamente. Mais especificamente, fraude de valores mobiliários. Helena poderia prestar queixa, mas até agora ela optou por não fazer. As mãos de Vitória caíram. Toda sua energia de luta vazou dela como ar de um balão estourado. Sente-se, Vitória, disse eu baixo. Você está passando vergonha. Ela riu. Um som duro e quebrado. Uma cena, você acabou de destruir nossa família inteira na frente de 50 pessoas e se preocupa com uma cena? Eu não destruí nada, respondi calmamente. Eu apenas parei de permitir que vocês me destruíssem.
Ela pegou uma taça de vinho e a atirou em mim. O líquido bordô respingou no meu vestido preto simples e pingou na toalha de mesa imaculadamente branca. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Eu não me mexi. Segurança, por favor, acompanhem a senhorita Vargas para fora. Ela vai nos deixar. Quando os seguranças se aproximaram, a fachada de Vitória quebrou de vez. Por favor, sussurrou ela. Helena, por favor, somos irmãs. Não, disse eu calma. Nunca fomos. Eu vou te processar, ameaçou papai com voz sombria. Vou a todos os tribunais de São Paulo. Isso nunca vai se sustentar. Você manipulou um velho doente. Tomás, interrompeu Marcos Chen asperamente. Eu teria muito cuidado com acusações que não pode provar. Haroldo Vargas foi examinado por 3 médicos independentes antes de fazer o testamento. Ele pausou. Quer que eu leia os laudos? Isso é chantagem, uma armadilha, gritou papai. Nem uma coisa nem outra, intrometeu-se a juíza Martinez. Eu acompanhei tudo muito atentamente. O que vi foi uma transferência legítima de ações herdadas, violações documentadas da cláusula de conduta e um término regular de vínculo empregatício. Ela está do lado dela. Eu estou constatando fatos, disse a juíza friamente. E, honestamente, depois do que vi aqui, não me surpreende nem um pouco que seu pai tenha tomado precauções. Papai virou-se desesperado para os convidados. Ricardo, você me conhece há 20 anos. Diga a eles que isso não está certo. O executivo da farmacêutica baixou o olhar. Tom, você chamou sua própria filha de fracassada na frente de todo mundo. Você procurou isso. Jacobson, você é meu advogado. Não mais, disse o homem baixo. Conflito de interesses. Além disso, eu vi os documentos. Chen tem razão. Os documentos são a prova d'água. 3 escritórios confirmaram. Wilson e Associados, Brennan Legal e Hartley Smith. Vocês todos sabiam? Grasnou papai. Vocês sabiam que isso viria? Nós suspeitávamos, disse alguém. Haroldo Vargas não era burro. Ele nunca deixaria a obra de sua vida para alguém que trata a família assim. Papai afundou na cadeira. De repente, parecia muito mais velho. 30 anos, sussurrou ele. Eu coloquei 30 anos nesta empresa. E o vovô 50. Lembrei-o calmamente. A diferença é que ele construiu a empresa com amor. Eleonora tinha ficado em silêncio até agora, mas então se levantou. Seu vestido de grife farfalhou como notas de banco. A maquiagem cuidadosa tinha escorrido em linhas finas pelo rosto esticado de botox. Helena, querida, começou ela com uma voz doce como mel que eu nunca tinha ouvido. Nós somos família. Eu sou sua madrasta. Eu te criei. Eu fui morar com vocês aos 12, disse eu calma. Aos 13, você me mandou para o internato. Você esqueceu meu aniversário de 16 anos. Você queria me excluir do casamento do papai. Qual parte disso foi criar? Eu era jovem. Eu não sabia como ser mãe. Você tinha 35 anos. Você tinha sua própria filha. Você só não queria uma extra. Ela se aproximou, quis pegar minhas mãos. Eu recuei. Por favor, sussurrou ela alto o suficiente para todos. Para onde eu vou? Esta é minha casa, minha vida. Você tem um fundo fiduciário de 8 milhões de dólares do seu primeiro marido, informou Margarida secamente. Registro público. Além disso, possui imóveis nos jardins em Paris e em Aspen. Você vai sobreviver. O rosto de Eleonora se contorceu de súplica para pura raiva. Sua pequena. Cuidado, avisei calmamente. Tudo o que você disser agora pode ser usado no processo de divórcio. Que divórcio? Gritou ela histericamente. Olhou para o papai. Você não contou a ela. O que isso quer dizer? O acordo pré-nupcial que você assinou contém uma cláusula de moralidade, expliquei. Humilhações públicas de membros da família anulam qualquer direito à pensão. A senhora riu hoje quando Vitória me deu aquela camiseta, acrescentei. Com isso, a cláusula foi acionada. Jacobson levantou a mão. É verdade. Está claro e inequívoco no contrato. Eleonora girou para o papai. Você disse que o acordo era padrão. Você disse que família nunca chama família de fardo em público, disse eu calma. Ou ri quando alguém faz isso. Levantei minha taça de champanhe, ainda cheia, intocada. O salão silenciou imediatamente. A Vargas Holdings foi construída sobre trabalho duro, integridade e respeito. Comecei.
Meu avô veio para este país sem nada e criou algo significativo. Não através de crueldade, não através de manipulação, mas porque ele sabia que negócios são sobre pessoas. Olhei para cada rosto na sala. A partir de segunda-feira, a Vargas Holdings fundará a Fundação Educacional Haroldo Vargas. 10% de todos os lucros irão para bolsas de estudo para estudantes de primeira geração na universidade. Todos os filhos dos nossos colaboradores receberão auxílio integral para estudar em universidades públicas ou privadas. Leves acenos de aprovação. A juíza federal ergueu minimamente sua taça. A liderança será baseada em desempenho, não em parentesco. Margarida Rocha assume como CFO interina. O conselho será composto por pelo menos 30% de mulheres e 30% de pessoas negras, assim como a comunidade que servimos. Você está destruindo tudo o que eu construí, protestou papai. Não, disse eu firme. Estou honrando o que o vovô construiu. Você esqueceu que a Vargas Holdings nunca significou apenas posse. Era sobre o nome Vargas significar alguma coisa. Virei-me para os seguranças. Por favor, acompanhem os ex-executivos para fora. Seus pertences pessoais serão enviados para vocês. Quando eles se levantaram, acrescentei. Mais uma coisa. Todos os colaboradores atuais que foram intimidados, rebaixados ou discriminados sob a gestão anterior devem se reportar ao RH. Haverá uma investigação completa. A professorinha agora é a CEO de vocês, cuspiu Vitória, enquanto os seguranças a conduziam para a saída. Sim, disse eu simplesmente. A professora que entende que o verdadeiro poder está em levantar os outros, não em derrubá-los. Algo que o vovô sabia, algo que você nunca aprendeu. Aplausos irromperam na sala. Enquanto os seguranças acompanhavam minha família até a saída, Margarida Rocha levantou-se e ergueu sua taça de champanhe. Eu esperei 10 anos por este momento. Os convidados se voltaram para ela, surpresos com a emoção em sua voz. Haroldo Vargas me contratou quando ninguém mais o fez, disse ela. Uma mulher negra como CFO no Clube do Bolinha de São Paulo. Tomás lutou contra cada promoção minha, mas Haroldo insistiu. Ela olhou para papai, que tinha parado na porta. Você fez da minha vida um inferno, Tomás. As piadas, a exclusão das reuniões, o esquecimento acidental na viagem para Nova York. Eu documentei tudo. Haroldo sabia. Ele me pediu para ficar, para esperar, para cuidar da Helena quando a hora chegasse. Vocês conspiraram, rosnou papai. Eu sobrevivi, corrigiu Margarida calmamente. E não estive sozinha. Um a um, 12 outros executivos se levantaram na sala. Eu os reconheci imediatamente. Gerentes de departamento, gerentes seniores, pessoas que estavam na empresa há anos. Todos nós esperamos, disse Roberto Kim, chefe de desenvolvimento. Haroldo pediu a cada um de nós para proteger os verdadeiros valores da empresa até que Helena estivesse pronta. Ele sabia que você mostraria sua verdadeira face algum dia, acrescentou Sara Martinez do departamento jurídico. E hoje à noite você superou as expectativas dele. O rosto do papai alternava entre raiva, horror e descrença. Meus funcionários. Funcionários da Helena, corrigiu Margarida. Nós trabalhamos para ela agora. E Tomás, aqueles assédios que mencionei, tenho gravações, e-mails, testemunhas. Helena poderia te arruinar completamente, mas ela não o faz porque é neta de Haroldo. Ela tem classe. Seu avô estaria orgulhoso, disse Jaime Wright, o membro mais antigo do conselho. Ele sempre disse que você era a única que realmente entendia o que ele construiu. Uma conspiração, riu Vitória amargamente da entrada. Tudo isso foi uma conspiração. Não, disse eu calma. Foi uma promessa, a promessa do vovô de proteger o que realmente importa. Antes que os seguranças os levassem completamente para fora, Ricardo Steinberg, nosso maior investidor, levantou-se. Senhorita Vargas, Helena, quero ser o primeiro a parabenizá-la pela nova posição. Ele veio até mim, apertou minha mão firmemente. A Vargas Holdings estagnou sob a liderança do seu pai. Muito ego, pouca inovação. Estou ansioso pela sua perspectiva. O Acordo de Singapura! Gritou Vitória desesperada. Ricardo, você amou o Acordo de Singapura. O acordo baseado em números falsos? Perguntou ele friamente. Meus peritos forenses descobriram isso há semanas. Nós já íamos nos retirar, mas agora, sob nova direção. As palavras dele causaram uma onda.
outros investidores e parceiros se levantaram, vieram até mim, estenderam mãos e cartões de visita. Queremos falar sobre a Fundação Educacional, disse o CEO do Banco First de São Paulo. RSE é nosso foco este ano. O terreno de Waterford poderia ser transformado em moradia mista, sugeriu uma vereadora, se estiver interessada em desenvolvimento urbano. Meu escritório ficaria honrado em assumir sua futura representação legal. Ofereceu um sócio sênior de um dos escritórios mais renomados de São Paulo. Em 5 minutos, vi papai envelhecer 10 anos. Cada aperto de mão que eu recebia era um relacionamento que ele tinha perdido. Cada parabéns, mais um prego no caixão da carreira dele. Isso ainda não acabou, disse ele fraco. Acabou sim, manifestou-se a voz de Marcos Chen no telefone. Acabei de receber a confirmação do conselho. A reunião de emergência foi convocada para amanhã cedo. A moção para confirmar Helena como CEO já tem apoio majoritário. 51%, disse eu baixo. Impressionante o que se pode conseguir com uma participação majoritária e a verdade. Os seguranças finalmente levaram minha família para fora. A sala inteira assistiu em tempo real a dinastia Vargas mudar de dono. Vitória fez uma última tentativa desesperada de pegar meu celular. Isso pertence à empresa. Tudo na empresa é meu. Não, disse eu calma e puxei o celular. É meu, segurança. O segurança segurou Vitória gentilmente, mas com firmeza pelo braço. Ela se soltou, tropeçou em seus saltos de grife. Não me toque! Você sabe quem eu sou? Uma ex-funcionária, respondeu o segurança secamente. Eleonora tentou manter a postura, mas seu salto prendeu no tapete. Ela tropeçou, sua bolsa Hermès voou aberta. Comprimidos, um cantil, um cartão de crédito corporativo que seria desativado em poucas horas deslizaram para fora. Ninguém a ajudou a recolher as coisas. Papai saiu em silêncio, os ombros caídos, qualquer traço de presunção desaparecido. O homem que dominou salas, por 3 décadas, parecia menor a cada passo. Eles chegaram à porta, a mesma porta pela qual tantas vezes me empurraram metaforicamente para fora. A porta pela qual eu saí sentindo-me sem valor, insignificante, a decepção da família. Então papai se virou. O olhar dele encontrou o meu através da sala. E por um momento eu vi algo que nunca tinha visto no rosto dele: compreensão. Ele abriu a boca para falar e a sala inteira prendeu a respiração. Seu avô, disse ele finalmente, a voz mal audível na sala. Ele nunca confiou em mim. Eu sei, respondi simplesmente. Eu dei tudo a esta empresa. Tudo? Retruquei calma. Você tirou tudo da empresa. Essa é a diferença. Ele ficou parado mais um momento. Aquele homem que tinha sido meu algoz, de repente parecia vulnerável, quase mortal. Ele viu algo em você que eu nunca quis ver, disse ele sem tom. Desde criança, especialmente quando criança. Essa admissão pairou como uma confissão no ar. Ele te observava nas reuniões de diretoria, continuou ele. Você sentava no canto, fazia lição de casa e ele dizia: ela está ouvindo, ela está aprendendo. Eu achava que ele estava ficando senil. Ele me preparou, disse eu baixo. Cada visita de domingo, cada história sobre o negócio, cada lição sobre integridade. Ele me preparou para este momento, para o momento em que a verdade importa. Papai riu, um som quebradiço, amargurado. Você aguentou firme por 5 anos, todas essas humilhações e nunca perdeu a compostura. Não era fachada, respondi. Era sobrevivência e a esperança de que os documentos falassem mais alto que os insultos algum dia. Suponho que você queira um pedido de desculpas. Não, disse eu, e vi como isso o surpreendeu. Eu quero que você vá embora. Suas desculpas não significam nada. Você só se arrepende de ter perdido, não do que fez. Eu sou seu pai. Geneticamente, confirmei. Mas família era o vovô. Ele era quem ia às minhas apresentações da escola. Ele celebrou minha formatura. Ele me viu. O rosto do papai se contorceu, doloroso. Ele nunca confiou em mim. Agora eu sei por quê. Eu também não confio em você, disse eu calma. Adeus, Tomás. Ele se virou e saiu da sala sem dizer palavra. Eleonora e Vitória já tinham sido levadas para o carro. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, um som que pareceu definitivo. Por um momento houve silêncio absoluto.
Então alguém começou a aplaudir. Depois outro, até que a sala inteira aplaudiu. A onda de aplausos me alcançou, mas eu mal a ouvia. Afundei na minha cadeira, de repente exausta. A adrenalina que me carregou até agora baixou. Restou uma mistura de triunfo e tristeza. Lentamente, o restaurante voltou ao normal. Garçons retiraram pratos. Convidados voltaram a sussurrar entre si. Muitos me lançavam olhares de admiração ou curiosidade. Observei as cadeiras vazias da minha família. A mancha de vinho do surto da Vitória continuava se espalhando pela toalha de mesa. A taça de champanhe dela estava abandonada, o batom borrado na borda. O guardanapo do papai estava amassado, ao lado de sua comida intocada. Pela primeira vez em 32 anos, eu estava sozinha no meu aniversário porque eu escolhi. Não porque eles me excluíram. Margarida Rocha aproximou-se silenciosamente da minha mesa. Helena, os membros do conselho gostariam de marcar um café da manhã amanhã, antes da votação oficial, para o planejamento da transição. Claro, disse eu, minha voz firme novamente, apesar do tremor dentro de mim. 8 horas. Perfeito. Ela assentiu. Seu avô estaria incrivelmente orgulhoso. Você lidou com isso com mais dignidade do que qualquer um ali merecia. Depois que ela saiu, levantei minha taça de champanhe e olhei para a cadeira onde o vovô sempre sentava durante os jantares de família. A cadeira que papai removeu após o funeral, porque um lugar vazio era macabro. Parabéns para mim, sussurrei e finalmente tomei um gole. O champanhe tinha gosto de vitória, de paciência recompensada, de promessa cumprida. Pela primeira vez em 20 anos, celebrei meu aniversário como quem eu realmente era, neta de Haroldo Vargas e a herdeira legítima de sua obra de vida. Na manhã seguinte, entrei na Vargas Holdings às 7 horas. O segurança arregalou os olhos quando usei meu novo cartão de acesso. Senhorita Vargas, a CEO Vargas. Helena Basta, disse eu e olhei para o crachá dele. Há quanto tempo trabalha aqui, William? 15 anos, senhora. Seu avô me contratou. E então você certamente se lembra da regra dele sobre primeiros nomes. Ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi naquele prédio. Sim, dona Helena. Títulos são para pessoas que precisam deles, citei o vovô. O andar da diretoria parecia diferente, mais leve, mais livre, sem o peso constante do julgamento. O escritório do meu pai, agora meu escritório, ainda cheirava ao perfume dele e à decepção. Abri todas as janelas. Meu telefone vibrava ininterruptamente. 300 e-mails, 50 mensagens, 20 correios de voz. O mundo dos negócios reagia rápido quando o poder mudava de mãos. Um e-mail se destacou. De Vitória. Por favor, Helena, eu não tenho nada. Papai não atende o telefone. Eleonora está deixando ele. Sinto muito por tudo, por favor. Eu não apaguei, mas também não respondi. Limites não exigem crueldade, mas exigem consistência. Margarida chegou às 8 com café e pastas. A auditoria forense dos projetos da Vitória é pior do que o esperado, relatou ela. Ela encobriu prejuízos por 3 anos. Estamos falando de 50 milhões de reais em superavaliação. Criminalmente, isso seria relevante. Pensei brevemente sobre isso e balancei a cabeça. Não, mas o conselho e os investidores devem saber. Consequências naturais bastam. Seu pai ligou a noite toda para os membros do conselho e ninguém atende. Olhei pela janela para a cidade que o vovô ajudou a construir. Às vezes, disse eu baixo, a coisa mais poderosa que se pode fazer é nada. Até sexta-feira, toda a extensão das más decisões do meu pai foi revelada. 10 milhões, relatou Margarida, distribuídos ao longo de anos para empresas de fachada de amigos de golfe. Legalmente quase inatacável, mas moralmente condenável. E os projetos da Vitória, todos afundando. Ela usou dinheiro de novos investidores para tapar buracos antigos. Clássico esquema de pirâmide. Eu poderia ter destruído ambos com essas informações. Uma ligação para a CVM, um vazamento estratégico para a Folha de São Paulo, e as carreiras deles estariam acabadas. Em vez disso, pedi ao departamento jurídico para formular apenas uma carta simples. A Vargas Holdings não iniciará processos criminais ou cíveis por irregularidades financeiras passadas, desde que todo o patrimônio da empresa seja devolvido e nenhuma tentativa seja feita de prejudicar a gestão atual.
Você está deixando eles saírem muito barato, opinou Margarida. Eu não estou deixando eles saírem impunes, retruquei. Eu estou deixando eles irem embora, isso é diferente. Eleonora já tinha fugido para a casa da mãe no interior. Os papéis do divórcio foram protocolados em 72 horas. Aparentemente, ela preparava sua saída há anos, só esperando o dinheiro certo. Os colaboradores mudavam perceptivelmente. Pessoas que, sob o domínio do meu pai, nunca tiveram coragem de dizer algo. De repente se manifestavam em reuniões. Ideias que por anos foram sufocadas eram reavaliadas. Maria, a funcionária da limpeza, me parou no corredor um dia. Seu avô ficaria muito feliz, disse ela. Ele sempre disse que a senhora era a especial. Ele dizia isso sobre todos os netos, respondi. Ela balançou a cabeça decidida. Não, só sobre a senhora. Ele dizia que a senhora tinha coração para isso. Continuei lecionando para uma turma na escola pública. Algumas coisas nem o dinheiro pode substituir. A primeira reunião mensal do conselho aconteceu exatamente 30 dias após a aquisição. Quando entrei na sala, todos os assentos estavam ocupados, nenhum membro da família entre eles. Ações subiram 15%, anunciou Margarida, o melhor valor mensal dos últimos 5 anos. A satisfação dos funcionários, completou Roberto Kim, está mais alta do que nunca. Temos mais de 200 candidaturas internas para as novas vagas criadas pela reestruturação e pela Fundação Educacional. A fundação está totalmente financiada e operacional, relatou Sara Martinez. Sem bolsas de estudo para os filhos dos nossos colaboradores, válidas para o próximo semestre letivo. Cobertura total de custos em qualquer universidade pública ou privada, como prometido. A juíza Martinez, que entrou como membro independente do conselho, sorriu. A imprensa já chama isso de a revolução da professora. A Forbes quer uma entrevista. Ainda sem entrevistas, decidi. Primeiro os resultados falam. Depois da reunião, andei pelo prédio, algo que meu pai nunca fazia. Em 2 semanas eu sabia o nome de todos os colaboradores. Em 3, o dos seus filhos. Em 4, os seus sonhos de futuro. A empresa do meu avô nunca foi feita apenas de prédios ou projetos. Era sobre as pessoas que os criavam. Helena, chamou alguém da contabilidade. Você viu? O projeto Waterford foi aprovado para moradia mista. 200 unidades, 30% delas a preços populares. A habitação social. O projeto de prestígio da Vitória finalmente usado de forma sensata. Ela alegou que traria milhões. Em vez disso, traria algo mais importante: significado. Mais tarde, naquela tarde, eu estava no escritório do meu pai, agora meu escritório, e olhava para o retrato restaurado do vovô, que coloquei de volta no lugar. Justiça, como você sempre quis, disse eu baixo para a foto. E o nome da empresa tem peso novamente. Continuei sendo professora meio período. Algumas coisas não se substituem por títulos. Ou você só sabe que foi pega? Vitória ficou em silêncio por um momento e mexeu mecanicamente no café. O vovô sempre amou mais você. Ele nos amou igual, retruquei calma. Você só amou o dinheiro mais do que a ele. Isso não é verdade. Ela parou, pensou e disse baixo. Talvez seja. Ele tentou me ensinar integridade, murmurou ela. Mas papai sempre dizia que ele estava errado em tudo o que realmente importava. Agora sei que isso era mentira. Quando ela olhou para cima, vi brevemente de novo a menina que costumava ser minha irmã antes que a ambição a envenenasse. Tenho 28 anos, disse ela baixo, e não sei quem sou sem a empresa. Então descubra, disse eu simplesmente. Eu fiz isso por anos, enquanto vocês me diziam que eu não era nada. Você vai me perdoar algum dia? Talvez, respondi. Quando você entender que o perdão não tem nada a ver com ter sua vida antiga de volta. Levantei-me, mas parei brevemente. Eu te contrato de novo se você lembrar por que o vovô fundou esta empresa. Não por dinheiro ou poder, mas para construir algo que ajudasse os outros a construir suas vidas. 6 meses depois, eu estava diante de 200 colaboradores na nossa primeira reunião geral sob a nova direção. A sala de conferências estava cheia até a borda, com participantes extras conectados das filiais. A Vargas Holdings foi construída sobre um princípio simples, comecei. Negócios giram em torno de pessoas, não de lucros. Meu avô sabia disso. Em algum momento perdemos esse princípio.
A sala estava quieta, atenta, diferente de qualquer discurso do meu pai. Nós voltamos a esses valores. A Fundação Educacional concedeu 300 bolsas. Nossa iniciativa de moradia acessível deu um lar a 500 famílias e o valor das nossas ações subiu 40%. Uma prova de que agir com ética é um bom negócio. Aplausos sinceros irromperam. Mas não é sobre isso, continuei. Não é sobre vingança ou satisfação. É sobre reconhecer que respeito não é herdado nem forçado. Ele é merecido e imposto. Documentos não mentem, mesmo que as pessoas mintam. E às vezes a pessoa mais quieta da sala é aquela que tem todas as cartas na mão. Após a reunião, voltei ao meu escritório, que agora estava decorado com fotos da minha sala de aula, cartas de agradecimento dos meus alunos e o retrato do vovô vigiando tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o papai. Parabéns pelo artigo na Forbes. Seu avô estaria orgulhoso. Eu não respondi. Algumas pontes, quando queimam, iluminam o caminho para frente em vez de para trás. À tarde, dei aula para meus alunos da 3ª série. Tratamos do tema paciência, como as plantas crescem invisíveis no solo por muito tempo antes de um dia romperem a superfície e se tornarem visíveis. Às vezes, disse a eles, o mais importante acontece onde ninguém vê, e em algum momento você floresce e todos se perguntam como pôde acontecer tão de repente. A senhora teve que esperar muito, dona Helena? Perguntou um aluno. Anos, disse eu, mas valeu a pena. Se a história da Helena tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do seu valor. Escreva nos comentários. Você já teve que impor um limite duro à sua família? Eu leio cada mensagem. As histórias de vocês me dão força. E confira meu próximo vídeo sobre uma mulher que descobriu a traição do marido na sua própria festa de bodas. Até a próxima. E não se esqueça, documente tudo e saiba o seu valor.